Aê, então estamos gravando, então bom dia, boa tarde, boa noite para você que veio aqui assistir a nossa aula sobre resistência elétrica. Então, como eu já vim adiantando, resistência é um dos meus assuntos favoritos e não é por coincidência que também é um dos assuntos mais cobrados em física, certo? Porque esse assunto de resistência elétrica, ele ajuda a gente a entender muito sobre o funcionamento de aparelhos elétricos, certo? Só que antes de a gente jogar qualquer fórmula, de fazer qualquer conta, e vão ter algumas, talvez não hoje, mas vão ter algumas, eu acho que o principal quando a gente estuda física e qualquer outra ciência é tentar entender do que é que a gente está falando, certo? Então, pegando essa ideia de resistência elétrica, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é o conceito de resistência. Então, vamos lá, tentem me ajudar aí vocês. Se eu falo que uma coisa é resistente, o que é que eu estou querendo falar? Qual é a característica desse objeto, desse corpo, dessa coisa? Que é uma coisa resistente? Pode me ajudar aí. Vocês podem falar e abrir o microfone, pode lançar no chat também. Estou apoiando tudo. Ó, a Elimar disse que é uma coisa forte. Ô, Elimar, tranquilo. É quando eu pego aquela ideia, sei lá, estou com um martelo na mão e começo a tacar na minha parede. Aí eu digo, essa parede é muito resistente, né? Eu estou tentando quebrar ela, só que ela está resistindo, ela está lá perseverando, ela está segurando, ela está colocando dificuldade. Boa. Vamos para outro exemplo. Eu almocei há pouco tempo e eu ali abri a minha geladeira e eu vi lá, adivinha vocês, um pedaço de pudim, ó, lindo, bem lisinho, lotado de cobertura. E eu estou dizendo para mim mesmo que eu tenho que resistir não comer esse pudim agora, porque senão eu vou parar de dar aula. Nesse sentido, resistência ainda é a mesma coisa? Eu dizer que eu estou resistindo com meu... Não vou lhe dar pedaço na área, só tem um que eu vou te dar, é? Vai nessa. Se eu estou resistindo com o meu pudim, tem o mesmo sentido ainda? De ser forte e tudo mais? Oi. Temos opiniões controversas. Apesar de não estar diretamente ligado com essa ideia de força, né? Mas ainda assim ainda está dentro do contexto, né? Quando eu digo que eu estou resistindo não comer esse pudim agora, estou dizendo que eu estou me segurando para não parar essa aula agora e ir lá devorar meu pudim, certo? Independente de como a gente esteja falando, do que a gente esteja falando, a ideia de resistência tem a ver com uma dificuldade. Então esse daqui é o primeiro print que vocês têm que tirar na aula de hoje. Ideia de resistência geral. O que é que é? Uma coisa ela é resistente quando ela tem uma dificuldade que é oferecida. Lembra lá do esquema da parede? Quando eu estou tentando quebrar a parede e ela não cai, que a parede é resistente. Ou seja, tem uma dificuldade para eu derrubar ela. Quando eu penso na história do pudim, que eu estou resistindo ir lá comer meu pudim, é que eu estou colocando para mim mesmo uma dificuldade para eu ir lá e não me lambuzar com aquela guloseima, certo? Então, pensa sempre nisso. Resistência é aquela dificuldade que é oferecida. Pensa você, os marmanjos aqui presentes nas festinhas. Quando você chega lá, sei lá, no auge das 11 horas da noite, você não pegou ninguém, pegou nem Covid no meio da festa, aí você olha para uma cremosa, você começa a jogar aquele olhar 43, e a menina nem aí para você. O que é que está acontecendo? Ela está ali resistindo. Ou seja, ela está colocando dificuldade para vocês acabarem uma noite feliz, né? Não, Dudu? Cada resistência que a gente tem que enfrentar, é isso aí. Só que aí, Ronald, o que é que tem a ver essa tal da resistência com eletricidade? Aí vem o nosso segundo parágrafo aí. Que é a resistência para o caso elétrico. A mesma ideia. Toda resistência é uma dificuldade. Só que para o caso elétrico, especificamente, é uma dificuldade na passagem de corrente elétrica. Beleza? Então, ó a definição.
gente sabe que para um aparelho elétrico funcionar, eu tenho que fornecer energia para ele, e quando eu dou energia para esse meu aparelho, a energia circula dentro dele, a energia começa a se movimentar dentro do meu aparelho, que é a ideia da corrente elétrica, certo? Só que, se por algum motivo eu não preciso de tanta corrente elétrica, se eu precisar, por algum motivo, diminuir essa corrente, o que é que eu tenho que dar para esse meu circuito? Eu tenho que oferecer para ele uma resistência. Eu tenho que colocar uma dificuldade para eu não ter tanta corrente passando nele. É por isso que essa ideia de resistência é extremamente importante para o caso elétrico. Olha só um exemplo. Digamos que você, sei lá, deu muita sorte, você foi tirar o seu auxílio emergencial, aí na beirada da caixa, você encontra, sei lá, uma carteira, aí você pensa em devolver a carteira, mas não tem identificação nenhuma, certo? Você não consegue achar o dono dela, aí você é forçado a ficar com essa carteira e tudo que tem dentro dela. Aí dentro dessa carteira, você encontrou 10 mil reais. Aí, você pensando em tirar 300, sai de lá com 10 mil. Pensa. Só que você, bocó, ao invés de usar esse dinheiro para uma coisa que preste, você vai na primeira loja que você encontra e você compra um iPhone. Ah, Hunt, iPhone tá escrito errado. iPhone é com PH. Não, mas eu quero é um iPhone mesmo. Porque a galera passa fome para comprar uma porcaria dessa. Então, temos aí o nosso iPhone, certo? E, como todo bom usuário de iPhone, é um celular que descarrega muito rápido. Então, de vez em quando, todo usuário de iPhone vai ter que ficar lá grudado na tomada. Saia dessa vida, meu povo. A gente não vai discutir isso hoje, certo? Então, para recarregar um iPhone, só como informações, a gente vai precisar de uma corrente de 2 amperes, certo? Então, se você entrar lá nas configurações ou ler o manual de um aparelho, né, de um smartphone, você vai ver que o que ele precisa para poder encher a bateria é mais ou menos isso daí, 1,5, 2 amperes. Só que aí você pensa, pô, o que é que dá energia para o meu aparelho, né? Quando ele descarrega, eu tenho que ir lá e ligar ele na minha tomada, né? Ligar no carregador. Só que se também, do mesmo jeito, você for olhar lá na tomada, nas letrinhas miúdas que tem nela, você vai ver uma informação muito curiosa. É que uma tomada, ela consegue lhe dar 10 amperes de corrente. Então, olha a situação que a gente criou. Eu quero carregar meu iPhone, certo? Para carregar meu iPhone, eu preciso de 2 amperes. Aí, quando eu tento ligar ele na tomada, vou até fazer a ligação aqui, ó. Play. Quando eu ligo ele na tomada, essa tomada ela é capaz de me dar 10 amperes. Então pensem comigo. Mesmo sem entender muito de física, que eu sei que alguns de vocês têm dificuldade, e é normal, certo? Mas o que é que acontece se esses 10 amperes da tomada ir completo para o meu celular, que só precisa de 2? O que é que acontece se os 10 amperes que estão lá na minha tomada e de uma vez para esse celular que só precisa de 2? Carregar mais rápido não vai, não. Aê, garota. Ele papoca. Por quê? E grande, animal, e grande. Por quê? Porque para carregar alguma coisa, para alguma coisa funcionar eletricamente, ele precisa de uma determinada uma quantidade X de energia. Né? Do mesmo jeito como qualquer coisa na natureza. Por exemplo, você comprar uma plantinha na feira, você não vai aguar sua plantinha com a mangueira de corpo de bombeiros. Não faz sentido, porque aquele negócio vai dar muito mais água do que a planta precisa. Do mesmo jeito aqui. A tomada, lá dos 10 amperes, ela não sabe o que é que vai ser ligada nela. Então, essa tomada,
pode carregar um celular, que tem uma correntezinha baixinha, pode ligar uma geladeira, que vai precisar de muito mais energia, pode ligar um ar-condicionado, que vai precisar de mais energia ainda. Então a tomada não sabe o que é que vai vir pela frente, mas ela está lá para dar energia. Agora o aparelho que vai usar essa energia, é dele a responsabilidade de controlar. Opa, você me dá 10, mas não preciso de 10 não. 2 para mim basta, certo? Como é que ele vai fazer tudo isso? Aí vem a tal da ideia da resistência. Se eu tenho muita corrente passando para o meu aparelho, eu tenho que dar um jeito de colocar alguma dificuldade para que esses 10 amperes não chegue totalmente no meu celular, porque o meu celular só precisa de 2 aí no exemplo, tá certo? Como é que ele vai fazer isso? Aí, próximo print, ó. Em qualquer circuito elétrico, quem faz, né, quem é o responsável por essa missão de controlar a corrente é um camarada chamado de resistor, certo? Resistor vem dessa ideia de dar resistência, a ideia de colocar uma dificuldade para a passagem de corrente elétrica, certo? Então, qualquer, abre aspas, qualquer, 3 vezes para dar sorte, qualquer aparelho elétrico tem resistor. Por quê? Porque qualquer aparelho elétrico, ele precisa controlar o quanto de energia vai entrar. Senão é que não o celular que a gente deu o exemplo, senão ele vai papocar, certo? Aí você pode até me perguntar assim, mas Ronald, como é que o resistor vai controlar essa energia? Como é que o aparelho vai saber quanto tem que passar, quanto não vai passar? Aí vem a ideia da resistência, né? Como é que ele faz isso? Ó? Continuando na nossa tela. Em um circuito elétrico, a gente já sabe quem faz essa função é o resistor. Ele controla a corrente que passa, transformando. Olha a informação aí, ó. Transformando energia elétrica, ou seja, ele vai pegar essa energia que está lá na tomada, que foi dada pela tensão para ele, e vai transformar isso em energia térmica. Ou seja, o meu resistor vai esquentar. Olha como essa ideia é importante. Ó. Eu acho que a maioria de vocês já teve essa experiência, só que talvez nunca tenham parado para pensar nisso. Quando eu pego e ligo qualquer coisa na tomada, qualquer coisa mesmo, né? Um carregador, uma televisão, uma geladeira, e eu for lá perto da parte onde tem o funcionamento, naquela geladeira, o motor, ou atrás da televisão, e ponho a minha mão, eu vejo que lá vai estar um pouquinho quente. Tem coisa que vai estar mais quente do que a outra, lógico, mas vai estar quente. Qualquer aparelho elétrico, depois de um tempo ligado, ele fica quente. Pô, mas por que é que esquenta? Pelo mesmo motivo lá do celular. Como aquela energia que está inteira da tomada não pode passar direto para o aparelho, o meu aparelho, dentro dele, eu preciso desses resistores, e são esses camaradas que vão controlar o tanto de energia que vai precisar. E como é que ele controla? Ele vai pegar a energia elétrica e tudo que está sobrando ele vai ter que gastar. Como é que ele gasta? Ele gasta esquentando. E é por isso que todo aparelho elétrico esquenta, por causa dessa resistência. Vamos voltar lá para o exemplo do celular para a gente entender melhor. A situação era essa. Eu tinha uma tomada que fornecia 10 amperes. Se esses 10 amperes for direto para o meu aparelho, ele vai papocar. Então, aqui no meio, no caso, né, dentro do carregador do celular, eu tenho que colocar esse tal resistor, que é para poder controlar essa passagem de corrente elétrica. Para quem nunca viu, acho que até coloquei aqui. Opa, pronto. Para quem nunca viu um resistor, é esse camaradinho aí. Esse pelo menos é o mais comum deles. Esse aqui é um resistor real. A imagem dele é mais ou menos isso daí. Parece um amendoizinho bem pequenininho, cheio de corzinha, né? Ele é todo listradinho, todo pintado.
E como eu não vou poder desenhar um negócio desse direto, principalmente em prova, essa parte de baixo, essa listra para cima e para baixo aí, isso aqui é uma representação de um resistor. Então, se em algum momento você vê esse riscado, esse tracejado aí, você sabe que ele está falando de uma resistência, certo? Então, voltando lá, ó. Se a tomada, se passar os 10 amperes, meu celular vai papocar, o que é que eu faço? Para eu poder dar uma vida para o meu iPhone, em qualquer parte do circuito eu vou vir e vou colocar o meu resistor. Aí o que é que o resistor vai fazer? Lembra lá? Ele vai pegar a energia elétrica que está chegando, né? Está vindo lá da tomada, e ele vai começar a esquentar. Ele pega e esquenta, esquenta, esquenta. Na hora que ele está esquentando, ele está gastando essa energia. Então pensa comigo. Sei lá, se o meu resistor para esquentar aí, digamos que ele gaste 8 amperes. Então pensa, ó, se chegou 10 e ele gastou 8 esquentando, vai sobrar quantos amperes? Se chegou 10 e ele gastou 8 esquentando, vai sobrar quanto? Pô, Elimar, sobra 2, que é justamente o que o aparelho precisa. Deu para se ligar aí qual é a função do resistor? Como é que ele funciona? Todo resistor, a única missão dele é controlar o quanto de corrente que vai passar. Como é que ele faz isso? Ele vai pegar essa corrente que vem e vai analisar o quanto é que pode passar. É como se fosse o segurança numa porta de uma festa. Se ele olhar para fora e ver, tem muita gente aqui, vai entrar todo mundo não. Só vai entrando de pouquinho, só vai entrar aquela quantidade que precisa. Pronto, essa é a missão do resistor. Ele que vai controlar o quanto de energia que vai passar. Só que aí como é que ele faz isso para controlar? Ele vai pegar a energia elétrica e vai gastar essa energia. Ele vai transformar ela em energia térmica. Sempre gasta energia elétrica, energia térmica. Tranquilo? Ou alguma dúvida nessa parte? Tranquilo ou de boas? De boa? Beleza. Antes de avançar um pouquinho, eu só queria dar mais uma informação para vocês. Alguns até já sabem disso. Não sei como é que foi as aulas no segundo ano de vocês, quando vocês falaram lá de transformação de energia, mas pegar a energia elétrica e transformar em energia térmica, que é o que o resistor faz, ele tem um nome muito específico que acaba, vez ou outra, aparecendo no Enem, certo? A gente chama isso de efeito Joule. Pelo amor de Jeová, guarda este nome na cabecinha de vocês. Ó. Efeito Joule. Certo? Por que é tão importante lembrar desse nome? Porque, acho que foi uns 2 anos atrás, mais ou menos, na prova do Enem mesmo, ele não falava o que é que acontecia com o aparelho. Ele só dizia que aquele aparelho funcionava à base de efeito Joule. Ou seja, o cara tinha que lembrar o que era o efeito Joule, como é que funcionava. E nós temos muitos aparelhos que funcionam pelo efeito Joule. Rodrigo, o que é efeito Joule mesmo? Efeito Joule é transformar energia elétrica em energia térmica, em esquentar, certo? Então, só por exemplo, vocês conseguem me dizer um aparelho que funciona só à base de efeito Joule, exclusivamente o que ele faz é efeito Joule? Um aparelho, me digam aí. Um aparelho que funciona só à base de efeito Joule, de pegar energia elétrica
e transformar em energia térmica? Não. Celular, beleza que ele esquenta, mas ele tem outras ideias. Funciona de outras maneiras. Me diga uma coisa aí que se eu ligar na tomada ela vai esquentar. Mas a função é esquentar. TV, não, esquenta. Mas pense uma coisa, que a única função é esquentar. Ferro de passar, ferro de passar. Boa, Dudu. Ferro de passar roupa. Se eu compro um ferro de passar roupa, eu não quero assistir televisão nele. Eu não quero ligar o WhatsApp dele. Eu quero que o ferro esquente para eu poder engomar minhas roupas. Eu jurava que as meninas aqui iam me dizer aquele... Qual é o nome daquele negócio que vocês engomam o cabelo? Prancha. Pronto, a prancha. Boa, Tati. Justamente, para que você... Como é que funciona a pranchinha lá? Você liga ela na tomada e ela esquenta para você engomar seu cabelo. Ou seja, ela funciona à base de efeito Joule. Tudo que ela faz é pegar a energia elétrica, liguei na tomada, e o que ela me deu como resposta, ela esquentou. Ou seja, ela transformou a energia elétrica em energia térmica. Ferro de passar roupa, liguei na tomada, então ele pegou energia elétrica e esquentou, transformou em energia térmica. Sanduicheira, liguei na tomada, pegou energia elétrica para esquentar, certo? Todos os outros aparelhos que você pensar, TV, por exemplo, que muitos deram aí no chat, a TV, ela esquenta, beleza. Tem efeito Joule nela, só que ela tem outras funções, certo? O importante que eu quero que vocês tenham em mente é, se o aparelho funciona exclusivamente para efeito Joule, é porque a única função dele é esquentar. Foi o caso do ferro de passar, esqueci o nome de novo, do negócio de engomar o cabelo. E vocês lembram aí, né? Tchau, pronto, valeu, Naira, da chapinha. É isso aí. Secador. Secador... a gente pode dizer que sim, né? Ele jogar quente no cabelo faz sentido. Certo? Então, efeito Joule, que é o efeito dos resistores, pega energia elétrica, energia térmica. Show? Aí uma última informação sobre esses nossos resistores, né? Uma unidade. Resistência é uma coisa que precisa ser medida, é lógico, né? Já que eu quero controlar o quanto de corrente que vai passar, eu tenho que exatamente saber o valor exato que eu posso bloquear e o valor exato que eu posso liberar de corrente. Então, cada resistor ele tem um valor de resistência. Aí tem a unidade, né? Toda vez que a gente falar de resistência elétrica, a unidade que a gente usa são os ohms. E o símbolo de ohms é esse ômega aí, que parece uma ferradura. Esse negócio, o símbolo aí do deus da guerra, né, para quem tem referência. Esse ohms, né, que é o ômega, é a unidade de resistência elétrica. Então, por exemplo, eu peguei um resistor lá na loja, né, de eletrônica, e eu vi que a resistência dele é 200. Pô, mas 200 o quê? 200 ohms, certo? 200 ohms. Um jeito muito prático de você, sei lá, decorar isso ou lembrar depois, imagina assim, você vira para um coleguinha aí, deixa eu sortear alguém aqui no chat, Jackson, por exemplo, você vira para o Jackson, seu amigo, pergunta assim para ele, ô Jackson, tua resistência é de quantos ohms? Aí a gente espera o Jackson responder. Olha, o Jackson não resiste a nenhum ohm, ó. Então, o que vier, o Jackson está recebendo, tá vendo? É um jeito fácil para você lembrar disso. Resistência é medida em ohms. Ó, cuidado que não é ohms, viu? Não é ohms, é ohms. Como se você estivesse meditando. Tem lá aquela galera,
Pronto. Pronto. Ohms é a unidade de resistência. Mas o cara lembra. Quanto mais ohms tiver, o canto ruim medonho. Então é porque é muito difícil, né? A resistência é maior. Quanto menos ohms, aí então tá mais fácil, tá quase liberado. Tá certo? Quanto mais ohms, menos corrente passa. Show de bola? Só sucesso? Alguma dúvida até aqui? Brincadeira, viu, Jacques? Tranquilo, né? Aí tem outra curiosidadezinha, ó. Como eu falei para vocês, vai chegar um momento que a gente vai precisar calcular essa resistência, mas não vai ser hoje, certo? Até quem assistiu a aula do Elton, lá no nosso evento do Enem, Enem na Rede, acho que uma parte da aula dele foi justamente para calcular essas resistências. Só que hoje eu queria concentrar vocês em outra coisa. Se você pegar aí nossa imagem do resistor, você vai ver que ele é todo coloridinho nessas faixas. Aí você, que é uma pessoa ligada em artes, pode dizer, bicho, mas um bicho feio medonho. Vermelho, preto, amarelo, essas cores nem combinam. Olha, marrom, nada a ver, é muito feio. Eu, se eu pegasse um resistor, eu ia pintar ele, sei lá, de rosa, de verde, de azul. Só que negada. Pensa você querendo construir um aparelho, certo? Um aparelho elétrico. Cada aparelho elétrico, ele precisa de um valor exato de uma corrente. Como eu quero um valor exato de corrente, então também tenho que usar um valor exato de resistência, lá, de resistor. Então, para qualquer número que você pensar, vai existir um resistor. Ah, eu quero um resistor de 10 ohms. Tem. Resistor de 12 ohms. Tem. Resistor de 12,5 ohms. Tem também. Então, imagina você com a caixa cheia desses resistores. Como é que você vai saber qual é qual? Aí, um jeito que a galera pensou para organizar eles, de saber o valor deles de um jeito mais fácil, foi justamente pintando eles, colorindo. É o que a gente vai aprender aqui hoje, que é a nossa tabela de cores, certo? Todo resistor, pelo menos os mais comuns, ele tem essas listrazinhas aí, que vão representar o valor que ele tem, certo? O valor da resistência dele. Aí como é que vai funcionar isso? Se liga aí. Os resistores mais comuns, como eu havia dito, pode tirar o print aí, certo? Eles trazem pintadas no seu corpo, as informações da resistência. Então, essas corzinhas que vem nele aqui, não é aleatória, não é porque o cara achou bonito aquela cor e saiu pintando. É porque cada uma dessas cores vai dar uma informação sobre o valor da resistência daquele negócio, certo? Como é que funciona essas cores? Ó o naipe. Pronto. Os resistores, os mais comuns, pelo menos o que é cobrado para vocês, vão ser de dois tipos. Ou eles vão ter 3, ou eles vão ter 4 faixas de cores. Pode falar, Paulinho. Dúvida, irmão? Não? Tranquilo. Então, ó, de novo. Os resistores que a gente vai trabalhar, né, que vai ser cobrado de vocês, beleza. Eles vão ter ou 3 ou 4 faixas de cor pintada nele, certo? Como é que eu vou saber, então, qual é o valor baseado nessas cores? Você vai fazer assim, ó. A primeira cor do meu resistor, certo? A primeira faixazinha que está pintada lá, ela vai representar um dígito. Ou seja, cada cor diferente vai representar um número diferente daquela resistência, certo? Cada cor é um número. A segunda faixa, que é a minha segunda cor, também representa um dígito. Ou seja, cada cor diferente também vai representar um número diferente. Tranquilo? Mostro já como é que funciona. Mas vai guardando aí, ó. Primeira faixa é um dígito, é um número. Segunda faixa também é um dígito,
também é um número. A terceira faixa, ela já muda. Ela não é mais um número qualquer. Ela é o que a gente chama de fator. Um fator, ela é uma potência que eu vou multiplicar os meus números. Certo? Onde não entendi. Calma aí que a gente vai já ver isso. Mas já vai guardando a informação. Ó. Primeira faixa, dígito. Segunda faixa, dígito. Terceira faixa, que todos têm, não é mais dígito. Ele é um fator. É uma potência. Certo? A quarta faixa, ela não é obrigatória existir. Né? Você vê aí, pode ter 3 ou pode ter 4. 3, beleza, já sei o que é. Mas a quarta faixa, se ela existir, até pintei de amarelo, né, para dizer que ela é opcional, se ela existir, o que é que ela significa? Ela é uma tolerância. Ou seja, ela é uma porcentagem, ou para mais ou para menos, de quanto de resistência aquele negócio tem. Certo? Porque quando a gente constrói esse aparelho, não tem como eu ser 100% preciso. Ah, o valor desse resistor aqui é 100 ohms. Ah, quando eu vou medir, ele pode ser 101, pode ser 102, pode ser 98, certo? Então, qual é a ideia? Quando a gente pega as faixas de cores, ou eles têm 3, ou eles têm 4 cores, certo? Ou 3 ou 4. O que é essas 4 cores? A primeira é um dígito, ou seja, vai representar um número, certo? A segunda faixa também é um dígito, ou seja, vai representar outro número. Terceira faixa, ela é um fator, ou seja, ela é uma potência que eu vou multiplicar meu número. A quarta faixa, ela não é obrigatória, mas se ela existir, o que é que ela é? Ela é uma tolerância. É uma porcentagem, ou para mais ou para menos, daquele valor da minha resistência. Certo? Tira o print dessa partezinha aqui, só para você lembrar. A gente vai fazer um exemplo para tentar entender como é que funcionam essas cores. Tá com o print aí? Foi? Pode? Beleza. Pá. Como é que funcionam nossas cores, ó? Essa daqui, deixa eu até aumentar a tabela. Aumentar aqui minha tela. Já tira o print disso daí, ó. Essa daqui é a tabela de cores. Aí, do jeito que eu falei para vocês, ó. Cada cor, você vai ver que ela representa um número qualquer, certo? Muito importante. Essa tabela, nem se preocupe que vocês não precisam decorar ela, não, certo? Sempre que alguma prova ela for cobrar resistência de vocês, né, pela tabela de cores, essa tabela sempre é dada. Só que também não adianta o cara receber a tabela e não saber como é que ela funciona. Certo? Mas tira o print dela aí que a gente vai entender o funcionamento dela hoje. Beleza? Olha aí, ó. Imagina, você pegou lá a tabela de cores e você pegou esse resistor aqui. Aí tem a questão que quer saber qual é o valor dessa resistência. Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Nosso resistor aí tem quantas cores? 3 ou 4? 4. Então, vou fazer aqui, ó, 4 risquinhos. Só para eu poder me lembrar que cada cor dessa vai representar um número, certo? Aí lembra como é a ordem? A primeira cor, o que é que ela representa? Primeira cor, ela é um dígito, ou seja, ela é um número, certo? Aí vamos olhar para a primeira cor. A primeira cor aqui do meu resistor é amarelo. Então, quando eu olho lá na tabela, o amarelo vale quanto? Ô, Elimar, amarelo? Ah, não, essa é a resposta anterior, né? Mas acabou repetindo. O amarelo, ó,
vale 4. Então, eu sei que o primeiro número daquela resistência ali é 4. Porque a primeira cor que foi pintada para o meu resistor é o amarelo. Beleza? Aí eu parto para a segunda cor. Segunda faixa aqui, ó. Eu sei que a segunda faixa também é um dígito. Ou seja, também vai ser um número. Certo? Minha segunda faixa, ela é um violeta, ela é um roxo. Então, significa que aquele valor ali é quanto? Boa! Violeta, o roxo, ó, ele vale 7. Então, é porque o valor da minha resistência não é só 4. Ele é um 4 seguido de um 7. 47. Ainda vai vir mais coisa pela frente. Mas eu já sei como é que ele começa. Primeira faixa, amarelo, vale 4. Segunda faixa, violeta, vale 7. Tranquilo? Facinho, né? Terceira faixa, simbora. Nossa terceira faixa, eu lembro que a terceira não é mais um dígito. Lembra lá? Terceira faixa é um fator, é uma potência que eu vou multiplicar. Então se liga aí, ó. Terceira faixa é uma... Ui! Volta miséria. Terceira faixa é uma potência. Aí vamos lá. Vermelho. Que potência representa o vermelho? Boa. Como é terceira faixa, não é esse 2 aqui da frente, porque não é dígito. Terceira faixa é a potência. Então, representa 10 que é elevado a 2. Boa. Então, o valor da minha resistência é 47 vezes 10 elevado a 2. Aí eu sei que tem muita gente, mas muita gente, que não entende o que é esse negócio de potência. Então, um jeito mais fácil que eu possa imaginar, para você não esquecer nunca, certo? Essa potência positiva, ela me diz o total de zeros que meu número tem. Me diz o total de zeros que meu número tem. Então, olha como é que funciona. Ó. Qual foram meus dois primeiros números lá? Foi 4 e 7. 47. Só que a minha próxima informação é que é de 10 elevado a 2. Ou seja, nesse meu número 47, eu vou ter o total de 2 zeros. 47 com mais 2 zeros vira que número? Opa, 1 zero, 1 zero. Vira 4.700. Deu para entender? Como é que funciona o nosso resistor? As três primeiras cores, né, que sempre vai ter. Primeira cor é um dígito. Amarelo vale 4. Segunda cor também é dígito. Violeta vale 7. Então, meu número começou com 47. A terceira faixa, eu posso pensar que ela me diz o total de zeros que meu número vai ter. Se a minha terceira faixa aí foi vermelha, que é 10 elevado a 2, significa que o meu número lá, o 47, vai ter acompanhando ele mais 2 zeros. Então não era só 47, era 4.700. Lembrando que toda resistência, ela sempre é medida em ohms. Então eu tenho um total de 4.700 ohms. Deu para entender? Daí eu retorno aí no chat, no microfone. Deu para pegar a ideia? De boa? Show. Só que a gente está esquecendo uma faixa, né? A quarta faixa ela não é obrigatória, mas ela pode existir. Se ela existir, você lembra o que é que ela significa? Quarta faixa, ela é a tolerância, né? É aquela porcentagem, ou Alemar, porcentagem ou para mais ou para menos daquele valor. Então eu já descobri que o valor aí era 4.700. Aí eu vou olhar para a quarta faixa dele.
Ou seja, que esse 4.700 vai ter ou para mais ou para menos. Minha quarta cor aqui, não sei se está aparecendo para vocês bonitinho, mas ela é tipo um dourado. Dourado, então, valeria quantos por cento? Olhando aí na tabela. Dourado, ó. Quarta faixa não é dígito, não é fator. Quarta faixa é tolerância. Então, ela valia 5%. Então, o valor da minha resistência é 4.700, mas pode ter ou para mais ou para menos 5%. Difícil? Ou deu para pegar? Só isso. Só isso. A tabela sempre é dada para vocês. Então, olhou, pascou, já saiu o valor. Morreu. Pode fazer outro exemplo, para vocês entenderem. Tira o print dessa primeira parte. Certo? Ah, esqueci aqui, ó. 5%. Pronto. Lembra sempre. Primeira cor é um dígito, é um número. Segunda cor é um dígito, é um número. Terceira não é mais dígito. Ela é uma potência, né, que vai me dizer o total de zeros. A quarta cor, se ela existir, lógico, ela é uma tolerância, né, a porcentagem que ele aguenta. Certo? Então, passando aqui, ó. Exemplos. Né? Vamos determinar o valor dos resistores abaixo, né, o valor dessas resistências. Então, do jeito que eu falei, ó, sempre que aparecer uma questão dessa, tem a tabelinha aí para você, certo? Vou fazer o primeiro, vou deixar o segundo para vocês fazerem, certo? Então, bora lá. Primeira faixa representa um número. Então, qual é o número que o vermelho representa? Quem me ajuda aí? O número que o vermelho representa? O vermelho representa 2. Então, eu sei que o meu valor começa com 2. Segunda faixa também é um número. Então, qual é o número que o preto representa? 0, beleza. Então, eu sei que o meu valor começa com 20. 2 do vermelho, 0 do preto. Certo? Terceira faixa, lembra que ela representa a potência. É o fator. Então, a terceira faixa vai me dizer quantos zeros eu vou colocar a mais. Certo? Terceira faixa sendo marrom, é 10 elevado a quanto? Boa. 10 elevado a 1. Então, quer dizer que eu tenho que colocar mais 1, 0 naquele meu resistor. Ah, já é 20, já tem 0. Mas por causa do 10 elevado a 1, eu vou lá e coloco mais 1, 0. Acabou o valor dele. O valor desse resistor aí, que é vermelho, preto e marrom, é de 200 ohms. Certo? Ah, Ronte, mas ele tem outra faixa. Lembra que a quarta faixa ela é opcional. Então, ela não é obrigada a existir. Mas se ela existir, ela é só a tolerância. É aquele valor ou para mais ou para menos que o resistor aguenta. Do jeito que a gente está fazendo aqui, Elimar, ele pode, por exemplo, dizer que eu tenho um circuito lá, será de uma TV que foi desmontada, e eu tenho 3 resistores aí. E o resistor que a minha TV precisa é um resistor de 200 ohms. Aí perguntar, qual dessas 3 opções eu vou usar? Então, você analisando as cores junto com a tabela, você consegue determinar qual o valor, né, qual é dos 3 que tem aquele valor. Ou perguntar direto o valor dele, já caiu questão na UES assim, ou o contrário, ele dá o valor e pedir as cores, que também a gente vai ver depois. Certo? Só para finalizar aí o primeiro. Meu resistor aí, a quarta faixa dele é tipo um dourado. Se é dourado, tem quantos por cento? Para mais ou para menos? Dourado, dourado, dourado. Tá ouro aí na tabela, mas é a mesma coisa, né?
dourado vale mais ou menos 5%. Beleza? Então, bora lá. Tentem vocês aí fazer o segundo. Um resistor que é laranja. Isso aí é cinza, certo? No meio. Laranja, cinza, marrom e dourado. Qual é o valor dele? Certo? Pode fazer direto, certo? Tentem aí no caderno de vocês. Qual é o valor dessa segunda resistência? Que é laranja, cinza, marrom e dourada. Vê se vocês conseguem fazer. É a Leísa? Marinho, uma bala. Bora ver se outra pessoa consegue e a gente compara. Ver se tá certo mesmo. Foi medo, Leísa. Não deu nem tempo eu falar direito. E aí, mais alguém conseguiu? Caso não tenha conseguido, vou ajudar vocês. O Edmar confirmou. Né, não, era uma bala essa menina, rapaz. Então é que eu tive foi medo aqui. Bora lá, vamos fazer junto. Ó. Mesmo jeito. Primeira cor é o meu primeiro número. Sendo laranja, que número que o laranja representa? Laranja vale, eu vou lá na tabela e eu vejo que laranja vale 3. Boa. Show de bola. Segunda faixa, ela tá cinza. Aí, meu jeito, vou lá na tabela, olhe quanto é o valor do cinza. O cinza vale 8. Então, eu sei que o começo do meu valor é 38. 10 elevado não, porque eu ainda estou na segunda faixa. Então, é sempre, ó, os dois primeiros são só números. Na terceira, aí sim que vai ser elevado, que é a terceira faixa, que é a faixa da potência. Certo? Não, tranquilo, é assim mesmo. Bora lá. Sendo marrom, eu tenho que acrescentar quantos zeros? Que agora é potência. Marrom é 10 elevado a... Marrom. 10 elevado a 1. Boa. Sendo 10 elevado a 1, quer dizer que eu preciso colocar só 1, 0. Então, meu valor que era 38, ele vai virar 380. Beleza? E a quarta faixa, se ela existir, como é o nosso caso, ela é a minha porcentagem. Então, vai ser mais ou menos, sendo dourado, eu vejo que a tolerância ela é de 5%. Então, meu valor é 480 com mais ou menos 5%. Beleza? Agora eu quero ver quem é que acerta esse último aí. Tentei fazer. Terceiro resistor. Qual é o valor desse camarada? Só enquanto vocês pensam aí, desse terceiro resistor, eu tirei ele de uma prova de uma questão da Federal do Minas Gerais, 2008, que ele dava justamente as 4 cores, né? Dourado, laranja, preto e marrom, e perguntava o valor da resistência. Você vê, a prova de uma faculdade Federal de Minas Gerais. Quero ver se vocês acertam. E aí, alguém? Laser de Flash? Complicado? Por quê?
foi que mudou? Mesma coisa, tá outra, rapaz. O que foi que deu errado? Qual foi o problema aí com esse terceiro? Bugou por quê, rapaz? Por que, Limar? O que é que tá estranho nele? Acho que eu até sei qual é o bug de vocês. Eita, Leísa. Boa. A única complicação desse último resistor é o que pode acontecer no nosso dia a dia, normal. Imagina, o resistor. Eu tenho até um aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Não sei se pela câmera vai dar para ver. Olha o tamanhozinho dessa poliqueira. Se dá para focar. Esse miolinho aqui, ó. Isso aí é o resistor. Olha o tamanhozinho da porcariazinha dessa. Na minha blusa dá para ver melhor. Isso aqui é o resistor. Certo? É muito menor do que a minha unha. Na minha unha cabe um 10 dele. Ou mais. Certo? Então imagina. Você construir um aparelho pegando uma porcariazinha dessa. Certo? Aí o que é que você vai fazer? Tô me sentindo aquelas blogueirinhas do Instagram. Mostrando um produto. Dá pra ver aí? Que minha câmera. Opa, minha câmera não tá tão boa. Olha aí como é pequeno. Tá vendo as faixinhas dele? Pronto. É uma parada muito pequena. Então imagina você construindo um aparelho desse aí. Até pegando esse negócio, é ruim eu saber qual é o valor dessa resistência. E uma coisa que pode acontecer é que, se eu olhar para esse resistor aí primeiro, ó, o que é que vai me dizer se a cor dele é vermelho, preto, marrom e dourado, ou se ele é desse jeito aqui, ó. Se ele é dourado, marrom, preto e vermelho. Porque lembra, se cada cor representa um número, quando eu troco o lado dele, esse número pode ser diferente. Não? Então, um jeito que a galera pensou para a gente não confundir é escolher cores para eu saber como é que ele termina. Então, por exemplo, quando eu olho para o meu último resistor, o dourado, né, que ele começa com dourado, aí eu penso, dourado vale que dígito? Aí quando eu olho para a minha tabela, dourado não pode ser um dígito. Então o que é que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que eu estou olhando o resistor pelo lado errado. Dourado não é para começar com dourado, é para ele terminar com dourado, porque dourado é uma tolerância, não é um dígito, certo? Então o que é que está errado aí? O bug de vocês provavelmente foi que o nosso resistor não é desse jeito aí. Na verdade, ele é assim. Pegadinha, né? Cruel, né? Tentem fazer agora. Qual é o valor da nossa resistência? Olhando pelo lado certo dessa vez. Muito mais fácil agora, né? É, minha filha.
A vida não é esse pudim. Vocês acham que é não, rapaz. Barato é louco, o processo é lento. É isso aí. Bora nós. Nosso último resistor. A primeira cor dele é marrom. Então eu sei que marrom vale 1. Top. Segunda cor do meu resistor é preta. E eu sei que preto vale 0. Certo? Terceira faixa, lembra que a terceira faixa não é mais um valor, não é um número, é uma potência. Quer dizer o quê? Quer dizer o total de zeros que eu tenho que colocar, certo? Se a minha terceira faixa ela é laranja, é 10 elevado a quanto? Eu tenho que colocar quantos zeros no meu número? Opa, beleza. Ó. O laranja é 10 elevado a 3. Então, quer dizer que o número que já está lá, que é 10, eu ainda tenho que colocar mais 3 zeros, né? 10 elevado a 3. Então, é 10 com mais 1, 2, 3 zeros. Então, o valor da minha resistência é de 10.000 ohms. E a quarta faixa, agora sim, dourada, né? Para dizer que vai acabar com aquela cor, é de mais ou menos 5%. Certo? Então, eu tirei o print dessa tela, que é assim que a gente analisa as cores de um resistor. Tranquilo, né? Tirando as pegadinhas. Pronto. E a última coisa que eu tenho para falar para vocês é que, como eu falei lá para Elimar, numa prova, ele também pode pedir o contrário para você. Ele pode dar os valores e pedir as cores do meu resistor. Agora vamos colorir o resistor. Então, mesmo jeito, eu vou fazer o primeiro e eu deixo vocês tentarem os próximos, certo? O resistor A, hipotético, ele é de 4.500 ohms e tem uma tolerância de 10%. Então, o que é que eu tenho que lembrar? Guarda sempre na cabeça. Meu resistor pode ter 4 cores. Primeira cor vai representar o dígito, é o número, primeiro número dele. Paga, desgraçado. Segunda faixa é o meu segundo número. Terceira faixa é a potência, né, o total de zeros que o meu número tem. E a quarta faixa é a tolerância dele, a porcentagem. Então, pensa comigo. Meu resistor, ele é assim, ó. Ele começa com o número 4, depois ele vem com o número 5, aí depois, aqui não é 0, 0 não, certo? Porque lembra que a terceira já diz o total de zeros que ele tem. Então, a terceira, eu estou dizendo que ele tem 2 zeros. É como se fosse 10 elevado a 2. E ele tem uma tolerância, porcentagem, de 10%. Então, quando eu quebro esse número, como fica mais fácil. Ó. Agora eu vou só descobrir que cor é. Então, 4 como número, quer dizer que o meu resistor ele é amarelo. Segunda cor dele, segundo número, ele era 5. A cor do número 5 é o verde. Então, meu resistor é amarelo, verde. A quarta faixa, é 0, é preto. Não. A quarta faixa, a terceira faixa, perdão, é o total de zeros que ele tem. Se ele tem 2 zeros, 10 elevado a 2, lá na tabela, 10 elevado a 2, vermelho. E a quarta faixa, que é a minha tolerância. Oxi. Problema não, bota aqui embaixo. Quarta faixa, minha tolerância é de 10%. 10% é o prata. Então, olha como é facinho. Ó. Meu resistor de 4.500, ele é amarelo, porque começa com 4. Verde, porque o segundo número é 5. Vermelho, porque ele tem 2 zeros. Prateado, porque a tolerância é de 10%. Certo? Mesma coisa
do que a gente fez antes, só que agora ao inverso. Eu tenho os números, vou atrás das cores. Tentei fazer o item B, vocês conseguem. Oi. Será? Será, Lisa? Você tem certeza disso? Ó, o Jax aí. O Jax aí mudou uma coisa em relação ao teu. Bora ver quem de vocês está certo. Ou se os dois erraram, né? Também pode ser. Bora lá. Item B, ó. Lembra que ele pode ter 4 cores. Então, eu vou quebrar ele, certo? Meu primeiro número é 1. Já vou botar aqui. Meu segundo número é 9. O terceiro, né, a terceira cor, não é o número. É o total de zeros que ele tem, né? É 10 elevado a alguma coisa. Terceiro número, vai ter quantos zeros aí? 190, ele só tem um zero. Então, o que significa que é 10 elevado a 1, certo? Porque é 190. É 9 acompanhado de um zero, 10 elevado a 1. E a tolerância dele é de 5%. Então, como é que vai ficar no resistor? Ó? Sendo o número 1, ele começa com marrom. Sendo o segundo número 9, branco. Sendo 10 elevado a 1, a potência é marrom. E com a tolerância de 5%, é dourado. Fácil demais, né? Marrom, branco, marrom e dourado. Beleza? E o item C? Agora que a gente separa os homens dos meninos. Porque quando o número é grande é fácil de ver as cores. E agora? É agora que o filho chora e a mãe não vê. Olha aí. Violeta, boa. Começou bem. E o resto? Não. Não. Lembra aí, ó. Que todo resistor, ele tem que ter pelo menos 3 cores. Pode até ser que tenha 4, mas pelo menos 3 tem que ter. Então não pode ser violeta sem cor. Se é violeta sem cor, tá só no violeta. Uma cor não pode. Leísa deu uma ideia boa. Leísa foi animar. Vou voltar aqui o chat. Falei, Isa. Começar com preto. Pode ser, Leísa. Pode ser que ao invés de 7, seja 0,7. Tá valendo. Certo? Tem 2 jeitos de resolver essa questão aí. Vou ajudar vocês. Tem 2 jeitos de fazer ela. Certo? Esse resistor poderia ser representado de 2 maneiras. A primeira, o jeito certo. Vou colocar aqui as 4 faixas, certo? Meu primeiro sempre é o primeiro número. Segundo sempre é o segundo número. Terceiro sempre é a minha potência. A quarta é a minha tolerância, porcentagem, certo? Só que quando eu olho para essa questão aí, eu vejo só 7
e o 20%. O 7, eu sei que é o meu primeiro número. O 20%, eu sei que é a minha tolerância, então é lá do final. Só que eu tenho que preencher esse meio aí ainda. E eu preciso dessas cores, certo? Então, o que é que eu faço com o meu resistor para eu não mudar o valor dele e mesmo assim eu preencher as cores? Primeiro, quando a gente pensa em um número que não tem valor, esse número é 0. Beleza? Ah, Ronte, mas o resistor não é 70, é só 7. Só que eu preciso de dois números para representar as duas primeiras cores. Eu posso ter um 7 e um 0. Aí lembra o que a gente fazia lá na notação científica? Como é que um 70 vira 7? Eu teria que arrastar a vírgula dele aqui para o meio. Eu teria que voltar uma casa na minha vírgula. Mas o que é voltar uma casa? É eu ter uma potência que é de 10 elevado a menos 1. Se ligou? Vou fazer de novo. Ó. Que é o meu resistor aí. Ele só tem duas informações. 7, que é a primeira cor, e o 20%, que é a última cor. Né? É o primeiro número e a tolerância. Só que eu preciso ainda achar a cor do meio e a potência que ele representa. Como eu não tenho valor nenhum para a segunda cor, eu imagino que ela seja um 0, porque 0 não tem valor. Então, pode ser 7, 0. Só que quando eu olho 7, 0, é 70. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar a minha vírgula uma casa, que é para o meu 70 virar 7, que é o valor que eu quero. Aí, o que é voltar uma casa? É eu ter uma potência que é negativa, certo? Quando ela era positiva, lá atrás, ó, eu acrescentava zeros. 10 elevado a 2, eu botei 2 zeros. 10 elevado a 1, eu coloquei 1 zero. Só que agora eu não quero botar zeros, eu quero tirar zeros. E eu quero tirar um zero que eu coloquei. Então, minha potência tem que ser 10 elevado a menos 1. Certo? Então, qual seria... Olha. Qual seria o valor da minha resistência? No caso aí, ela seria 7 violeta, segunda cor sendo 0, preta, terceira cor sendo uma potência 10 elevado a menos 1 é o dourado, e a tolerância de 20%, 20% é sem cor. Então, sem cor, se é sem cor, não precisa colocar, não tem cor, né? Então, esse seria um resistor de 3 cores: violeta, preto e dourado. Certo? Como é que seria outro jeito de eu representar essa mesma coisa aí? Sugestão aí da Leísa. Está aqui embaixo, certo? Meu valor é 7 ohms, com mais ou menos 20%. 1, 2, 3, 4 faixas. Então, sei que os 20% é a minha tolerância. Certo? O outro jeito é, ao invés de eu dizer que o 7 é o meu primeiro número, eu posso pensar no 7 como, na verdade, 0,7. Porque 7 e 0,7 é a mesma coisa. Né? O valor não muda. Só muda o jeito que eu representei. Então, meu resistor poderia ser como? Primeiro dígito sendo 0. Segundo dígito sendo 7. E em 0,7, eu tenho quantos zeros depois? 10 elevado a quanto? Tem algum zero depois do 7? Não, né? Então é porque a potência que vale aqui é 10 elevado a 0. Não tem mais nenhum zero depois desse 7. Certo? Então como é que seriam as cores dele? Ó? Seria preto, porque ele começa com 0. Violeta,
porque a segunda cor é um 7. 10 elevado a 0, minha potência seria preto também. E a tolerância de 20% é sem cor, e sem cor não preciso colocar. Certo? Então, essas duas maneiras aqui, deixar assim que dá para você tirar o print dos dois. Ó. Seria, tá como se fosse o item D, certo? Seria os dois jeitos de você representar. Beleza, meu povo? Então era isso aqui que eu queria passar para vocês hoje, certo? Nosso primeiro contato com resistores. E só para relembrar, resistor é uma coisa que a gente vai ver muito daqui para o final do ano, certo? Mas esse primeiro contato, que eu queria mesmo, era que vocês, primeiro, se atentassem ao que é o resistor. Então, eu entender que resistência dá dificuldade. Então, quanto mais difícil, quanto maior a resistência de alguma coisa, quer dizer que menos corrente vai passar dentro do meu circuito. É por isso que eu penso nos valores da resistência. Certo? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, todo resistor serve para isso, para controlar o quanto de corrente que vai passar. Beleza? Como é que ele controla, Ronald? Você lembra lá do que é o efeito Joule? Ele vai pegar energia elétrica e vai transformar em quê? Quem é que acerta? Efeito Joule vai pegar energia elétrica e transformar em energia... Boa, Elimar! Boa, Leisa! Energia térmica. Então, ele pega a eletricidade e esquenta. Na hora que ele esquenta, ele gasta essa energia. Certo? E a última coisa que a gente viu foi justamente como é que o meu resistor, como é que eu sei as cores que ele vai ter, né? Como é que eu identifico a cor da minha resistência. Então, ele pode vir com 3 ou 4 faixas de cores, certo? Primeira faixa é sempre um número, segunda faixa é outro número, terceira faixa uma potência e a quarta uma tolerância, certo? Elimar, eu que agradeço. Certo? Então, se eu puder ter contribuído com alguma coisa, mesmo que um pouquinho para vocês gostarem de física, então já estou mais que satisfeito, porque é uma ciência muito linda. E a gente usa muito ela no nosso dia a dia. Porque a gente pouco para pensar nisso. E eu sei do quanto a galera teme a física pelas contas. Só que uma coisa é matemática, uma coisa é fazer conta. Outra coisa é entender a natureza como ela é, certo? Esse negócio de biologia, essas coisas mais de nome difícil, nem serve para a vida de vocês, não, certo? É para física, que física é legal. Brinkstat. Mas eu posso só agradecer a participação de vocês. Muito obrigado de coração, certo? Divulga aí para a galera da nossa aula, que é super importante. E até mais, meu povo. Foi um prazer revê-los e até a próxima. Tchau, tchau.